Pessoal, isso é urgente. Repasse esse vídeo. Eu acabei de receber uma informação. Hoje é dia 29 de setembro. São 16h29, 4h30 da tarde. Não sei se eu vou conseguir fazer todo esse vídeo. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar. Então, publiquem, divulguem, baixem esse vídeo, compartilhem em todas as redes. Tá comprovada a fraude. Tá comprovada. Só que tem uma forma da gente burlar o sistema. Por quê? Para essa fraude não acontecer. Eu vou tentar. Tô nervoso, acabei de receber essa informação. Eu vou tentar fazer uma explicação aqui bem simples para todo mundo entender. Tá funcionando assim. Tá programada a urna para que cada 5 votos do Bolsonaro para o Bolsonaro 17, para cada 5 votos dele, 4 votos vá, adivinha para quem? Para o Larápio, né? Larápio, né? Então não vão todos os votos, é óbvio, né? Eles não podem fazer esse tipo de fraude. Então, o que é a nossa estratégia? Essa urna, as urnas estão programadas para isso. E não são todas, né? Algumas não são. Vocês lembram quando a Volks foi descoberta numa fraude de poluição, que o sistema do carro identificava quando era uma análise de poluição e quando era uso normal e reduzia ou aumentava a emissão de poluentes? É isso que vai acontecer. Se for feito um teste na urna, a urna não vai apresentar problemas. Ela não vai apresentar fraude. Na hora da eleição, no primeiro turno, e essa fraude vai acontecer no primeiro turno, e se acontecer, ela pode levar a eleição do Larápio do Lula no primeiro turno ainda. Isso não pode acontecer. A gente não quer mais o caos que estava o Brasil. Então, se acontecer uma auditoria numa urna qualquer, não vai apresentar esse efeito. O programa vai mostrar a urna certinha. Só que, o que acontece? As pessoas que me informaram isso são pessoas de fonte segura de dentro do TSE, programadores né, que fizeram o software da urna. Essa alteração só vale para os votos que vão para o Bolsonaro para o Lula. Né? Eu vou melhorar aqui que o Larápio não está. Larápio 9 dedos. Todo mundo sabe quem é, não precisa nem dizer que isso é óbvio, mas vou deixar bem claro isso aí. Se for um voto pro Ciro, pra Simone, pro padre aquele, padre Kelmo, qualquer outro, o voto vai ser computado normal para esse candidato. Porque esses candidatos são mais fracos. Esses candidatos, eles são candidatos que não têm poder, né, de ganhar uma eleição. Então, qual é a estratégia? No primeiro turno, todos os eleitores do Bolsonaro devem fazer o seguinte: ver quem é que está em terceiro lugar. A gente sabe que as pesquisas mentem um pouco, né? Em primeiro, é óbvio que está o Bolsonaro. No segundo lugar, está o Lula. E no terceiro lugar, a última pesquisa que eu vi, está o Ciro, que é outro comunista igual o Lula. O Ciro, na verdade, é um Brizola do século XXI. Basicamente isso. Mas o que acontece? Vamos considerar esses três. Pode ser que até o dia da eleição, até domingo agora, hoje é quinta-feira, aconteça uma mudança aí nas pesquisas, uma pesquisa e esse número aqui mude. O terceiro lugar vá para outro candidato. O que importa? O que importa é esse candidato aqui, independente de qual deles seja o Ciro, seja a Simone, seja aquela outra Soraya, o Padre Kelman, qualquer um deles. O eleitor do Bolsonaro tem que votar no Ciro. Por quê? Se eu for lá e votar no Bolsonaro, vai acontecer o quê? O voto automaticamente vai ir para o Lula e o Lula vai ganhar. Se eu votar no Ciro, o voto não vai para o Lula. O Lula não vai ganhar. O Lula não vai nem para o segundo turno.
E aí que está a grande sacada do negócio. Eu vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar. Um exemplo bem prático, bem simples. É só dobrar a folha aqui para melhorar a visualização. Aqui melhorou um pouquinho. Vamos imaginar que tivessem só 10 eleitores. E a gente sabe que para ter uma eleição de um candidato no primeiro turno, a gente tem que ter 50% mais um voto. Então, assim, total de eleitores, 10 eleitores. Vamos considerar só os votos válidos, né? Voto nulo, essas coisas não vai valer e isso não vai mudar nada. Eles vão deixar ter um número grande de rejeição, que seria o voto branco, o voto nulo, a abstenção, porque é esperado isso. É esperado ter isso. Então tá. Tem 10 eleitores. É óbvio que tem uma quantidade grande de eleitores que votam no Bolsonaro. Então, vamos pensar o seguinte, que tenha 7 eleitores Bolsonaro. Tenha 2 eleitores do Lula, que tem, a gente sabe que tem 2, claro, é um percentual em relação ao total, estou dando só um exemplo com 10 eleitores. E tenha um eleitor para o terceiro colocado. Os outros, eu não estou considerando aqui, não é eleitor, é colocar, terceiro colocado, terceiro lugar. Os outros não estou considerando porque seria menos de 1 e dificulta nosso cálculo. Só que assim, se a gente votar, os 7 votarem no Bolsonaro, vai acontecer o quê? Como eu falei antes, cada 5 votos do Bolsonaro, 4 vai para o Lula. Desses 7 aqui, vai pelo menos 4 votos para o Lula. Então, o que vai acontecer? Se 7 votarem no Bolsonaro, vai vir no mínimo 4 votos para cá. O Lula vai acontecer o quê? O Lula vai ter os 2 votos dele, mais os 4 que foram fraudados. Isso aqui dá um total de 6. 6 votos é o quê? É 50% dos 10 eleitores, mais um. Então, o Lula se elege no primeiro turno. E a gente vai ter mais 4 ou muito mais tempo de roubalheira, como a gente já sabe que tem, que teve e tem. Qual que é a estratégia, então? Se a gente votar, né, desses 10 eleitores, vamos repetir aqui, 10 eleitores. É claro que a gente sabe que, infelizmente, essas mensagens elas são bloqueadas, são limitadas e não vão para todos os eleitores. E tem pessoas que não têm acesso à internet, tanto eleitores do Bolsonaro, pessoas mais velhas, pessoas mais conscientes, né, que já sabem como é que funciona o sistema. Então, digamos que desses 7 eleitores do Bolsonaro, né, 7 do Bolsonaro, 4 não votem nele. Né? Então, 4 votem, aí que está a estratégia, 4 votem no Ciro. Digamos que o Ciro seja o terceiro lugar. Então, o Ciro vai ter um voto dele, vamos botar só terceiro lugar, mais 4 que veio por vontade do Bolsonaro. Total, 5 votos. Opa, se deu 5 votos, não vai ter segundo turno. Teria que ser 6 votos para o segundo turno. Automaticamente, o Bolsonaro então ganhou 7 menos 4, 3 votos para o Bolsonaro. Que são aqueles eleitores que não receberam essa mensagem, não entenderam a dinâmica dela, 3 votos para o Bolsonaro. E restou para o Larápio os 2 votos dele. Os 2 votos dele. O que acontece? A gente vai ter um segundo turno. Deixa eu botar aqui. Um segundo turno com o Ciro e Bolsonaro. Só que pro segundo turno a urna não tá com a fraude, porque a urna só tá com a fraude para o Lula se eleger no primeiro turno. Como é que eu tinha feito lá? 7%, 7 votos do Bolsonaro. Tendo 7 votos do Bolsonaro, ele vai ganhar os 7 votos dele. O Ciro vai ganhar o voto dele e mais, possivelmente, os 2 votos do Lula. Porque a gente sabe que o eleitor do Lula, ele vota no Ciro.
contra o Bolsonaro, o ladrão, o sem vergonha, o vagabundo, vai votar no Ciro. O Ciro não ganha e o Bolsonaro leva a eleição no segundo turno. Então, isso que é importante. Repassem esse vídeo. No primeiro turno, a gente tem que escolher o candidato que está em terceiro lugar. Por quê? Porque nenhum dos candidatos que estão concorrendo vão fazer parte dessa fraude. A única coisa é tirar o voto do Bolsonaro, porque é muita gente querendo votar no Bolsonaro. A gente vê as manifestações, a gente vê as motocicletas, a gente vê toda a manifestação em prol do presidente, e a gente vê que os outros candidatos são fracos. É claro que tem gente que diz que vota e que realmente vai ter alguém que vai votar, mas é mais ou menos essa estatística que a gente tem. Se a gente não fizer isso, os votos do Bolsonaro vão direto para o larápio e ele vai ganhar no primeiro turno. Então, assim, repasse esse vídeo para todo mundo, manda nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, tem vários grupos do Telegram, divulguem para a família. No primeiro turno tem que ver qual dos candidatos está em terceiro lugar, e é fácil da gente tirar depois esse candidato, porque com certeza o Bolsonaro ganha, porque a fraude não está no segundo turno, a fraude está no primeiro turno. Então, votem no candidato que está no terceiro lugar, a gente consegue tirar o larápio do segundo turno, e aí é só dizer, é esse o nosso presidente, é esse o cara que é pátria, família, é mais povo e menos Brasília, mais Brasil e menos Brasília. É aquele cara que é pela vida, é pró-armas, é um cara anti-abortista, anticomunista. Então, por favor, repassem esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Compartilhem o link do vídeo no YouTube, se inscrevam no canal, façam isso para a gente continuar progredindo e melhorando o Brasil. Esses 4 anos que a gente teve foram anos difíceis, teve a pandemia, teve a guerra, todo mundo, a mídia, lixo, tentando fazer de tudo para sacanear o Brasil e o presidente. A gente teve o STF fazendo de tudo para burlar, para bloquear o presidente. Muito canal sendo bloqueado, sendo cancelado, muita gente sendo perseguida só por defender que o Brasil progrida, só para defender que todo mundo fique bem. Essas pessoas não querem o bem do Brasil. Então, está comprovado. Quem me passou essa informação foi um pessoal programador dentro do TSE, pessoal que trabalhou com a programação das urnas. Então, por favor, repasse esse vídeo. O maior número de pessoas possíveis tem que receber esse vídeo. Infelizmente, a gente está nos últimos dias, pode acontecer uma catástrofe e, assim, ninguém quer que essa corja de ladrão, de corrupto, de vagabundo volte para o poder. A gente não quer isso, então faça o máximo possível para divulgar isso. O cálculo está feito, a explicação está feita de forma simples, não tenha dúvida que é assim que vai acontecer. Então, qualquer pessoa pode entender. Um adolescente, uma criança vai entender esse cálculo, né? Não adianta votar no Bolsonaro no primeiro turno porque o voto vai para o Lula. Então tem que colocar outro candidato lá, tirar o Lula do lugar, né, do segundo turno, e aí sim, né, tirar o Lula da eleição, porque se ele for para o segundo turno, né, se votarem no Bolsonaro, ele nem vai para o segundo turno, ele vai ganhar no primeiro turno. A chance é muito grande de ele ganhar no primeiro turno, porque a maioria dos votos do Bolsonaro vão ir para o Lula. Então, não adianta, tem que fazer isso, votar no terceiro lugar, para que vá o Bolsonaro e esse terceiro lugar para o segundo turno, e aí é fácil, né? A gente sabe que a maioria ganha a eleição, o Bolsonaro ganha com certeza, assim, com o dobro, mais que o dobro de votos que essa pessoa. Então, repassem isso, tô insistindo nisso porque, assim, tô nervoso, eu recebi essa informação agora de fonte segura, então, o mais rápido possível. A gente tem até sábado à noite para que todos vejam esse vídeo, para chegar a 1 milhão, a 10 milhões, a 50 milhões de pessoas esse vídeo, e que consiga, para todo mundo,
fazer isso, né? Eu sei que vai ter alguém que não vai fazer, mas para todo mundo fazer isso e a gente garantir mais 4 anos de progresso, de segurança, de qualidade, de risco zero, das pessoas poderem se defender, da gente ter certeza que a gente está no caminho certo. Por favor, repasse esse vídeo.